Que a paz de Deus esteja com todos os irmãos. Uma calorosa saudação do pastor para todos, não apenas os que estão aqui na sala de culto, também no lugar de jovens, no salão de jovens, mas nos seus lares. Que estejam a desfrutar de um sábado santo e feliz. Queridos irmãos, o título desta meditação, desta manhã, eu coloquei Terra e Coração. E vou falar-vos da parábola do semeador. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler os versículos 4 a 15. Diz assim na palavra de Deus: E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. É certo que nós conhecemos bem a parábola, e conhecemos bem, pois ela é uma parábola que é muito, digamos assim, muitas vezes apresentada em meditações, seja escritas ou pregadas. Mas os irmãos sabem que a palavra de Deus é uma mina de ouro e há sempre alguma coisa a retirar. E eu creio que Deus espreita sempre uma oportunidade para tocar o meu coração, o vosso coração, para vos atrair para mais perto dele. E ele faz isso com a sua palavra, com a sua bendita palavra. Sim, queridos irmãos, esta parábola encontramos-la também no Evangelho de Mateus e Marcos. Há alguns pormenores que são, digamos assim, acrescentados, mas o essencial foi aquilo que lemos. Aqui temos semear. O que é? Semear significa espalhar a semente. E no caso presente, significa espalhar a semente pela terra. Sabem que nos tempos bíblicos, os agricultores levavam a semente ou em cestos ou em sacos atados à cintura. Eles pegavam numa mão cheia de sementes e lançavam-nas com um gesto largo da mão e do braço. É preciso também frisar que naquele tempo, irmãos, tão incertas eram as circunstâncias e as violências tão grande perigo ocasionavam, que o povo morava principalmente em cidades fortificadas.
E os lavradores deixavam o conforto e a segurança dos seus lares dentro das muralhas e saíam diariamente para o trabalho nos campos. Agora, os discípulos pediram a Jesus para explicar a parábola. E nós, pelo texto sagrado, vemos que Jesus não explicou a parábola às pessoas todas. Ele estava num barco, portanto, na circunstância, estava no barco a pregar, a ensinar, e as pessoas estavam à beira-mar, ouvindo. E só mais tarde é que os discípulos pensaram, não, explica-nos lá o que é que quer dizer esta parábola. Como sabeis, as parábolas de Jesus são narrativas breves, que contêm um conteúdo alegórico e que Jesus utilizava nas suas pregações com a finalidade de transmitir algum ensinamento. Algumas parábolas são fáceis de interpretar, outras não. E o facto curioso é que em muitas delas, e são cerca de 40, Jesus não apresenta uma explicação clara, como fez neste caso. E logo aí nós nos questionamos porque é que Jesus fez isso aqui e não fez noutras circunstâncias, aos discípulos. E porquê só aos discípulos? E ao preparar a meditação, isso fez-me refletir também que nesta manhã, eu creio que que Jesus está a falar para os seus amigos, para os seus discípulos, que somos nós. Aqui, em casa, somos seus discípulos. Então, é tão importante assim a explicação desta parábola, eu creio, queridos irmãos, que é. A explicação da parábola do semeador é, em primeiro lugar, uma reafirmação de que haverá dificuldades para a mensagem da palavra de Deus se fixar em nós. Eu digo haverá ou há, se podemos usar assim o verbo. Há dificuldades, porque estamos aqui todos a ouvir a palavra de Deus, e há dificuldades para a palavra de Deus se fixar em nós. Nós, por vezes, nesta parábola, nos fixamos na ideia de que, são pessoas diferentes, com disposições diferentes, para ouvir a palavra de Deus. Ponto final. Será assim? Não creio, irmãos. Isso é verdade, mas também é verdade que eu próprio posso representar os vários solos que Jesus fala. Eu, os vários. Eu posso estar aqui esta manhã, ouvir a palavra de Deus e ser o caminho, só aquele caminho endurecido, por onde passavam os animais e as carroças, que eram caminhos que eram traçados entre os campos, para as pessoas, os agricultores poderem passar, ficavam duros, e quando o semeador lançava a semente, inevitavelmente algumas sementes caíam naqueles lugares diferentes, no caminho. E, infelizmente, eu posso ser um coração duro neste momento. Não estou a dizer que sempre sou um coração duro. Mas às vezes eu fico a pensar na misericórdia de Deus e na paciência, melhor dizendo, de Deus para connosco. Porquê é que Deus tem paciência? Porque nós somos como somos. Somos seres difíceis, com uma natureza muito difícil e que por vezes deixamos passar a oportunidade. Deus tem uma mensagem importante para mim e eu não estou na disposição e a mensagem passou ao lado. Sim, queridos irmãos, há dificuldades para a mensagem de Deus se fixar em nós. Isso é uma tristeza, é uma pena. Desde logo depreendemos que para entender a mensagem da palavra de Deus é necessário uma coisa. É fundamental ter fé. Entende? E a fé, muitas vezes eu faço questão de explicar um pouco
é o significado que às vezes é um pouco abstrato na nossa mente do que é fé. Há pessoas que se perguntaram, dizem, fé é crer em Deus. Lembram-se que há um apóstolo que escreve que os diabos também, os demónios também sabem, que também creem em Deus, que sabem que Ele existe. Fé, entre algumas coisas, eu gosto particularmente das características da palavra no Antigo Testamento, uma delas é aderência. Ter fé em Deus significa aderir a Deus, encostarmos-nos a Deus, ter plena confiança em Deus. Para, evidentemente, entender a mensagem de Deus é preciso aderir, encostar-me a Deus. Não me desviar, não podemos estar aqui presentes, tranquilos. Já se falou esta manhã o que é adorar em espírito e em verdade. Havia tanta coisa para discutir, se fizéssemos um plenário, uma discussão, havia coisas certamente interessantes, algumas foram ditas. Confiança em Deus, irmãos. Agora, nesta parábola, quem é o semeador? É um outro aspecto que é importante também nós aqui frisarmos. Em Mateus capítulo 13, versículo 37, num outro relato desta parábola, nós lemos o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Já sabem que em Mateus, Jesus se apresenta assim, ele gosta de dizer, eu sou o Filho do Homem. Portanto, o semeador é o Filho do Homem, é Jesus. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo 3, se me acompanharem em 1 Coríntios, no capítulo 3, nas vossas Bíblias, versículos 6 e 7, diz assim o apóstolo Paulo, e eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora nós perguntamos, afinal, quem é o semeador? É Jesus ou sou eu? Somos os dois. Jesus é o meu exemplo, eu tenho uma missão, e a minha missão é semear, assim como Jesus semeou. Sim, queridos irmãos, da mesma maneira que os semeadores daquele tempo, e eu passo a citar a serva de Deus Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ela diz assim, assim também, da mesma maneira que os semeadores daquele tempo, isto não são palavras delas, são minhas, assim também saiu Cristo, agora são palavras de Ellen White, o semeador celeste a semear. Deixou o seu lar seguro e cheio de paz, deixou a glória que possuía junto ao Pai, deixou a sua posição no trono do universo, saiu como homem sofredor e tentado, saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para um mundo perdido. Aí faz sentido porque Jesus falava nas parábolas de coisas que as pessoas entendiam do dia-a-dia, coisas corriqueiras do dia-a-dia, e a palavra do semeador era perfeitamente entendida. Agora aqui o símbolo deste semeador, em primeiro lugar, que é Cristo, e como esta serva de Deus, Ellen White, se exprime de forma tão, é inspirada com certeza, mas tão profunda, irmãos, que nos deixa verdadeiramente pensativos. Mas apesar de tudo, se repararmos bem, a ênfase está na semente. Nós podemos dizer, mas é também o solo. Sim, no meu título eu pus terra e coração. Ok? O meu coração representa o solo. Mas não posso desviar-me daquilo que é o mais importante. E o mais importante, irmãos, o que é? A semente. E o que é a semente? É a palavra de Deus. E este é o aspecto que eu queria realmente enfatizar esta manhã. Pouco nos é relatado, sabem, no princípio da era cristã, acerca dos homens que disseminaram a palavra de Deus. Nós sabemos algumas coisas, não vamos dizer que não sabemos nada. Eu digo, pouco nos é relatado. Mas muito nos foi dito sobre a mensagem que eles disseminaram.
E eu creio que isto é vital para mim, para cada um de nós. As pessoas convertiam-se como resultado da palavra que era ensinada. Não era em função dos pregadores, queridos irmãos. Era a palavra, a semente. Claro que é importante, e Deus fez questão de nos dizer, nos falar de alguns semeadores. Bom, para mim o semeador mais importante é o meu Senhor Jesus Cristo. Ele é o semeador com letras grandes. Mas eu também. Mas o importante não sou eu. A importância da palavra de Deus deve ser salientada ao máximo. Sempre, irmãos. Isto só tem um significado. Não há substitutos para a palavra de Deus. Não há. Por vezes, sabem, diz-se que poderia haver uma colheita maior se nós fizéssemos alguns arranjos na sementeira. Deixa-me exprimir assim. Já vou explicar. Se nós fizéssemos alguns arranjos na forma de semear, poderia haver uma colheita maior, a fim de conseguir mais adeptos, entre aspas. Nas reuniões de oração, por exemplo, deveríamos talvez experimentar outros meios. Quem sabe mais debates. Sabe, eu estou a falar de coisas que eu já ouvi e já experimentei algumas, que é, nós somos um povo, uma microsociedade, e as coisas são assim mesmo. Mais debates, um aspecto mais desportivo, mais festivo, e coisas do género. Para quê? Para combater o desinteresse. Mas, queridos irmãos, é bem claro da parte do Senhor qual é a semente que nós devemos plantar? A palavra de Deus. E isto para mim não é uma coisa assim tão complicada. Eu já ouvi pessoas eruditas a pregar a palavra de Deus, e essa palavra de Deus foi uma bênção para o meu coração. Quem estava a apresentar era uma pessoa erudita. Mas eu já ouvi pessoas muito simples, mas mesmo muito simples, pregando a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, não importa quem foi aquele que a apresentou, foi uma bênção para mim. Portanto, o importante é a semente, a palavra de Deus. Uma colheita depende sempre da natureza da semente, irmãos, e não do género de pessoa que a plantou. Um pássaro pode transportar uma castanha e pode plantar uma castanha. A árvore que nascer será um castanheiro e não um pássaro. Cada pessoa convertida é o resultado do plantio da palavra de Deus dentro de um coração puro. É o que o Senhor Jesus quis transmitir aqui nesta parábola. Eu posso, em qualquer circunstância, estar muito preocupado com coisas da vida, com problemas que me ocorreram durante a semana, como estão a ocorrer da minha vida, e a palavra de Deus é plantada no meu coração, mas por alguma razão ela não vai aprofundar-se, porque eu estou muito preocupado. Ou posso estar a ouvir a palavra de Deus, mas eu estou zangado com alguém, até posso estar zangado com Deus, por alguma razão, que as coisas não me correram bem, e eu posso até dizer, Senhor, mas porquê? O que é que eu fiz de errado? Alimentar pensamentos. Eu posso estar zangado com alguém, com o irmão, com a esposa, com quem quer que seja, e o meu coração não está. A semente caiu lá. Mas Jesus diz-nos, o inimigo vem e rapidamente tira a semente do coração. Percebem, irmãos? Não nos temos só que fixar em modelos de pessoas. Eu sou um coração disponível. As pessoas que não acreditam, que têm problema, que não querem saber da palavra de Deus. Não é isso só, irmãos. Eu posso. Aliás, eu creio que estou visado neste ensinamento de Jesus. E o que me importa, há vários textos que poderíamos ler, mas nós fixamos um alvo cada sábado
em virtude das condições que estamos a viver, de terminar a uma determinada hora para libertar os irmãos, uma vez que estamos sob um regime de, como sabeis, de emergência. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus é criadora, gera. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus falou e as coisas apareceram. Não nos reportamos só à criação. A palavra de Deus pode gerar coisas extraordinárias na minha pessoa, na vossa pessoa. A palavra de Deus salva. A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus produz fé. A palavra de Deus santifica. A palavra de Deus atrai-nos para Deus. E tudo isto eu preciso. E por isso, lembra-se, Jesus fixou a nossa atenção na condição do solo. Há várias coisas, não é? A semente é importante, o semeador é importante, a semente é a palavra de Deus, mas a condição do solo é importantíssimo. De que serve o semeador esforçar-se? De que serve a palavra de Deus ser tudo isto, se o solo não está preparado? Há uma história muito antiga que eu ouvi ainda, eu era bem jovem, de um missionário que estava em África a trabalhar numa aldeia e de repente vieram a correr chamá-lo porque havia alguém em grande aflição. E o missionário foi, o pastor foi ver e lá estava um nativo a gritar aos gritos. E ele, mas o que é que se passa? Acalme-se, qual foi o problema? O meu cão comeu uma página da Bíblia e mais isto e mais aquilo. Senhor, isso não tem problema, eu posso arranjar outra Bíblia, mas não é isso. O meu cão agora já não presta. Como assim o seu cão já não presta? Pois, porque eu sei que quem lê a Bíblia é transformado e eu quero o meu cão como ele era antes, um cão de guarda. Pois, como comeu uma página da Bíblia, para aquele senhor já não prestava o cão. É uma forma. Sabem, há bocadinho falámos de adoração e, como temos o tempo limitado, não quis intervir, mas lembrei-me desta situação, de uma situação. Houve uma vez ou duas em que eu falei com os irmãos, não me lembro se numa escola sabatina ou num culto, sobre o sentido do amor de Deus, sentido de humor. E relacionado com isso, às vezes os pregadores... sim, é verdade, irmãos, há certas culturas diferentes. Nós na Europa não temos uma tradição tão parecida com os pregadores norte-americanos, por exemplo, que muitas vezes utilizam o humor na pregação. E os crentes riem, e claro que eles não fazem aquilo só para as pessoas se riem, fazem para captar um pouco mais a atenção. E um ou outro irmão e irmã dizem, pastor, Deus é um Deus sério. Deus não é para brincadeiras. Deus não é para rir. Claro que sempre que as pessoas me falam com o dedo no ar, eu aprendi isso em criança, eu fico quieto, não vou contrariar porque a pessoa está convicta e não é a melhor altura talvez para explicar mais qualquer coisa. Por isso eu daqui vou dizer isso. Se os irmãos falarem com um judeu e lhes perguntarem a um judeu que conhece bem a cultura deles, não é? E a Bíblia, a cultura bíblica, como é que teria sido a reação das pessoas quando Jesus disse, lembram-se daquela situação, que vocês não veem, vocês reparam no cisco que tem no olho do vosso irmão, não veem que tem uma trave no vosso? O judeu vai-vos dizer que foi uma gargalhada geral. Uma gargalhada. As pessoas não ficaram sérias assim, pois é, realmente, Jesus tem razão. Foi uma gargalhada geral. Sim, queridos irmãos, Deus tem sentido de humor. O nosso coração, os solos. É extremamente perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. E sabemos, claro, irmãos, que Deus quer resultados. Ele quer preparar um povo para se encontrar com Ele para a vida eterna. E quase que poderíamos dizer assim, Ele não tem muito tempo para isso. Não tem. A nossa vida, a palavra de Deus diz que a nossa vida é como a erva, isto vem e passa logo. E nós nos damos ao luxo de desperdiçar oportunidades.
A mesma semente, a palavra de Deus, foi plantada, caiu, mas os resultados foram diferentes. A palavra de Deus pode ser hoje lançada em diferentes corações, mas os resultados serão determinados por o coração daquele ou daquela que realmente ouve. E quando digo ouve, não é, irmãos? É um sentido pleno da palavra, que a recebe, que a acolhe. Claro que nós também compreendemos na parábola que o terreno bom está preparado. Os irmãos podem perguntar, como é que eu faço isso? Eu sei que tenho problemas e posso não ter um coração, não sei como é que é de fazer isso, porque as coisas acontecem, eu não estou bem hoje, se calhar nem deveria vir à igreja, eu não tenho o coração preparado. Sabe, irmãos, quem prepara o coração é o Espírito Santo. Adorar em espírito e em verdade também quer dizer isso. O Espírito Santo tem esse trabalho de nos ajudar a preparar. E eu posso ter o maior dos problemas antes de ir à igreja, se eu me ajoelhar e pedir ao Santo Espírito para preparar o meu corpo, para me ajudar, porque eu preciso daquilo que eu vou ouvir, eu preciso da palavra de Deus. Sim, irmãos, Deus não vai ficar indiferente. Alguns são o sol à beira do caminho, duro, impermeável, e já sabemos, são aqueles cuja mente, cujo coração não está totalmente receptivo para a palavra transformadora de Deus. A palavra de Deus jamais transformará corações como estes, porque não é dada a permissão de penetrar, de criar raiz. E por aí fora, as raízes das plantas em solo pedregoso nunca se aprofundam. Durante os tempos fáceis, não podemos sair daqui com a impressão que a coisa vai germinar. Mas abaixo, na superfície, as raízes não vão desenvolver-se, porque eu não permiti. Como resultado disso, vem uma pequena temporada de seca, um vento forte, um problema, e a planta murcha e morre. A palavra de Deus já passou. Queria dizer-vos esta manhã, queridos irmãos, que é vital e urgente que desenvolvamos as nossas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da sua palavra. Não há outra maneira de eu me preparar. Não há outra maneira de eu me transformar. Não há outra maneira de eu carimbar o meu passaporte para a vida eterna. Não há. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. É vital, é urgente que eu permita que Cristo lance a sua semente no meu coração e que essa semente ganhe profundidade. Sim, queridos, porque é isso? Porque tempos difíceis já estão e virão outros, e apenas aqueles que terão desenvolvido as suas raízes abaixo da superfície irão sobreviver. Quando se permite que ervas daninhas cresçam juntamente com a semente pura, nenhum fruto pode ser produzido. Será que o meu coração, irmãos, esta manhã aqui, eu estou atento, eu sei que é importante que a palavra de Deus germine no meu coração, crie raízes. Há coisas no meu coração que estão aqui a impedir. Olhem para a parábola, irmãos. Meditem nela. Sabem que as ervas daninhas disputam a água, a luz solar e nutrientes. E como resultado, as ervas daninhas sufocam a planta. Se os irmãos permitem isso, se eu permitir isso, a palavra de Deus não vai produzir fruto. Sabemos que existe uma forte tentação nos nossos corações, no sentido de permitir que interesses mundanos dominem de tal maneira a nossa vida que não nos sobra energia para nos consagrarmos às coisas de Deus. Há tanta coisa para fazer, tantas preocupações, tantos planos, mas no final, irmãos, Jesus dá-nos essa esperança. Há o bom solo que produz fruto. E a conclusão da parábola, quando Jesus apresenta, ele deixa que cada um de nós escreva a conclusão da parábola. Sou eu que tenho que escrever. Que espécie de solo é o meu coração?
Que espécie de sol é o teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, esta manhã? Que espécie de sol? Inclinemos a nossa fronte e eu queria orar convosco através das palavras do Salmo 51. Oremos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém.